Olá, minhas queridas, meus queridos, mais uma vez aqui. Bom dia com Ivan Martins. E aí, tá sendo um bom dia? Hoje, programa gravado, como disse a vocês, estarei à noitinha, a partir das 19 horas, no Paranormal Experience. Então, teve uma correria maior agora pela manhã, né? Então, não pude fazer ao vivo, mas estou aqui com vocês. E hoje, gente, trazendo um assunto bem gostoso, bem light, que é sobre obsessores familiares, né? Mais uma vez, eu metendo a mão em cumbuca de escorpião, né, gente? Mas eu sou assim, fazer o quê? Só sei que nada sei, e nesse nada saber, sigo falando com vocês, conversando com vocês, aprendendo um pouquinho todos os dias e desaprendendo muita coisa que já não vale mais a pena, que não faz mais sentido, não é? Então espero que vocês estejam muito bem, tenho certeza que estão. E vamos lá, vamos a esse assunto, né? Já se inscreveram no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Ainda não? Gente, se inscrevam, venham fazer parte do Consciência Paranormal, fazer parte do Bom Dia com Ivan Martins, né? Vamos lá, gente. Quando se fala em obsessor, sempre vem aquela ideia, muitas vezes equivocada, né? De algumas religiões, enfim, de orientações espirituais, que sempre está relacionada à questão espiritual, no sentido de desencarnados, no sentido de, enfim. Ou como eu mesmo coloco sempre para vocês, a questão de seres interdimensionais, seres artificiais. Mas existe um tipo de obsessão que é tão terrível quanto, né? Que é a obsessão familiar, que acontece com as pessoas da família. Pessoas da família que se tornam obsessores em nossas vidas, né? Ou em nossa vida, melhor dizendo. E nós também podemos ser obsessor de alguém. Do que é que você está falando, Ivan Martins? Bom, eu estou falando da forma, né? Como as pessoas se relacionam. Como as pessoas lidam energeticamente com as outras pessoas da família. Quantas vezes, dentro de um lar, não é? A mãe excessivamente preocupada, excessivamente temente de tudo, né? Temente a Deus e a tudo, né? Cria um campo energético tão denso, tão pesado, né? Que ao invés dela trazer bênçãos para aquela família, para aqueles filhos, ela traz um peso espiritual muito grande, certo? Ela começa a ser uma obsessão na vida desses familiares. De que forma? Emitindo energia, direcionando energia negativa. Certo? São aquelas pessoas que passam tantos anos aprisionando aquele filho, aquela filha, né? Tentando protegê-las de Deus e do mundo, e acabam sufocando. Acabam criando os filhos fracos, filhos sem condição de sobrevivência, filhos sem aptidão a nada, né? Aptidão por nada, filhos sem direção por nada. Por quê? Porque foi protegido a vida inteira, né? Mas protegido de tudo, né? Protegido até de si mesmo. Então, o que criou-se ali, né? Filhos para si mesmo, né? Criou para ela. Ela não criou esses filhos para o mundo. Ela não criou esses filhos para a vida. Certo? A tentativa de proteger, ela tirou da pessoa o direito do aprendizado. Então você vai ver adultos idiotizados, adultos infantilizados, né? Adultos sem atitude em relação à vida, em relação aos seus compromissos. A gente vê muito filhos de 40, 50 anos dentro de casa, né? Sem condições de trabalho, sem condições de nada, filhos que formaram. Eu conheço um monte de gente que tem 2, 3 faculdades e não arruma emprego. Fica dentro de casa. Envelhecem dentro de casa, olhando para a cara da mãe e do pai. Porque os pais, no afã, né, de proteger, de cuidar,
fragilizaram os filhos. Não é isso? Então, é aquela história. O pai ou a mãe pode se tornar o obsessor do seu filho, da sua filha. Não é? A gente precisa ter um termômetro, a gente precisa ter o bom senso. Receita não existe, né? Se tivesse receita, todo mundo seguiria, se fosse fazer igual fazer bolo, né? Todo mundo seguiria receita. Não tem receita, mas existe bom senso, né? É preciso saber o que permitir durante a criação de um filho, o que, né, incentivar, o que educar, o que mostrar, não é? E do que proteger. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um problema seríssimo, eu me envolvia muito em brigas para defender os outros. Se eu visse alguma injustiça, alguma crueldade, eu saía no braço mesmo, sabe, Rafael? Eu partia pra pancada, porque eu não admitia, né? E sempre apanhava, porque eu era isso aqui, eu era um fiapo, né? E eu sempre apanhava, mas eu sempre preferia apanhar a dois do que ser mais um covarde a bater. Eu nunca consegui ficar do outro lado, né? Sempre fiquei do lado de quem precisava mais. E não era uma questão de bondade, de nada, não. Era uma questão de consciência mesmo. Eu acho que a gente nasce assim, né? Eu acho que é uma questão de... Enfim. Mas eu chegava em casa e aí meu pai dizia: por que você apanhou? Eu apanhei por isso, 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 isso. Ele dizia: mas você não pode apanhar mais. Você tem que dar um jeito de aprender a se defender. Né? E esse aprender a me defender, eu fui aprendendo como lidar com a situação sem necessariamente entrar numa briga física, né? Aí eu comecei a desenvolver o dom de falar com as pessoas. Chegar para as pessoas e falar: por que você está fazendo isso? Né? Tem certeza que você quer fazer isso? E eu conversava. E eu comecei a aprender que conversando eu evitava partir para a pancada. Porque eu não ia aprender a bater mesmo. Né? O que eu ia fazer? Dar uma tijolada, uma pedrada, uma paulada? O que eu ia fazer? Né? Então, eu aprendi a conversar. Eu acho que aí comecei esse trabalho, né, de tentar conscientizar o outro, mesmo que eu não tivesse muita consciência. Né? Mas já era uma forma de veículo mesmo, né, de instrumento, dentro daquelas situações. Mas então vocês vejam bem, se meu pai tivesse ido na escola, tivesse brigado, todas as vezes que eu tivesse apanhado, meu pai teria inimizade com todos os professores, diretores, né, das escolas públicas da época. Né? Então meu pai ensinava a gente a se proteger. A mesma coisa minha mãe. Né? Então vejam bem, a diferença. Por exemplo, quando eu quis o meu primeiro carro, eu comprei o meu carro. Ninguém me deu um carro de presente. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso. Tudo que eu adquiri na minha vida foi trabalhando. Eu não sou herdeiro, nunca fui. Sou herdeiro de Deus, esse sim. Mas eu nunca ganhei nada de presente assim. Esse aqui é um presente para você. Porque eu nunca fui atrás disso. Certo? Então, eu sou uma pessoa que, se eu zerar toda a minha situação hoje, ficar sem nada, amanhã eu consigo de novo, porque eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a lutar e correr atrás dos meus objetivos. Então, quer dizer, olha como que o pai e a mãe se tornam verdadeiros obsessores de seus filhos, quando não ensinam seus filhos a sobreviverem no mundo, quando criam os filhos para si e não para o mundo. Qual é a resposta desses filhos? Se tornam obsessores dos pais. Gente, já imaginou chegar numa altura da vida, Rafael? Pensa comigo. A pessoa está com 70, 80 anos e fala assim: como é que eu posso desencarnar e deixar meu filho nessa situação que ele depende até da comida que eu ponho no prato para ele? Quem é obsessor de quem aí nessa altura da vida? Inverteu. O filho, a filha, são os obsessores dos pais. Se teu filho chega em casa porque acabou com o casamento e traz 2 netos para você cuidar, ó, o obsessor familiar aí, ó. Vem o obsessor,
A obsessora que fica ligando no final de semana ainda para falar abobrinha, né? Ou o contrário. E os netinhos ainda, pequenos obsessores também. Por quê? Porque energeticamente vai pesar. Porque a lei da vida é muito simples. Você nasce, você cresce, você se casa ou não, né? Se você não casar, ok. Se você casar, você terá filhos ou não. Mas tendo filhos, é que esses filhos cresçam e que eles vão cuidar, que eles, né, partam para cuidar da própria vida assim que possível. Ou seja, né, assim que ele tiver uma profissão, tiver como sobreviver. Países como os Estados Unidos, por exemplo, não quer saber se tem profissão ou não. Saiu para a faculdade, se vira. Vai ser garçom, vai fazer faxina, se vira. Não é? Essa é a lei natural da vida. Não é? Então, quando isso se inverte, quando isso perde essa questão, né, da lei natural, nós vamos ter, né, essas obsessões. Quando eu falo obsessão, parece um pouco pesado, né? Mas o que é uma pessoa, né, sofrer uma obsessão? É ela ser atingida energeticamente por uma situação alheia a ela. É uma coisa de fora. E isso se estende para aquele marido, por exemplo, que passa a vida inteira falando para a mulher que ela não precisa trabalhar. Ela não precisa trabalhar. Gente, ouça uma coisa que eu vou dizer a você. Você não é que você precisa, não. É porque você merece trabalhar. Sabia que trabalhar é o merecimento? Você merece trabalhar. Porque se você não trabalhar, você vai ser infinitamente sustentada por alguém. Ainda que você trabalhe feito uma camela dentro de casa, para ele, você é alguém que depende dele. Não é? Aí o que acontece? Ele passa a vida inteira como um obsessor também, te impedindo de estudar, de trabalhar, e você aceita. Aí você se torna obsessora dele também. Tá vendo que é dos dois lados, Rafael? Tá vendo que é mão dupla? Por quê? Porque ela fica acomodada naquela condição que ela é colocada e culpa a ele por isso. Ele fica na condição dele confortável, porque se ele é um narcisista, se ele é uma pessoa mais egoísta, né? Mais tapada também, mais ignorante, ele vai achar que tá tudo bem, ela até reclamar, desde que ela faça o que ele quer. Um é obsessor do outro. E se torna obsessor dos próprios filhos. Um belo dia, ele cansa daquela mulher que fica dentro de casa, aquela mulher que não age, que não cresce. Aí, aquilo que ele exigiu dela vira um peso. O que acontece? Na maioria das vezes, troca por uma que estudou a vida inteira, que trabalhou a vida inteira, não é? Não é isso que acontece? A gente vê isso acontecer direto. E o contrário também, né? O homem que de repente vê a mulher crescer e não vai atrás de crescer também. Gente, numa relação, raça não é problema. As pessoas convivem muito bem com diferenças raciais. As pessoas vivem com diferenças, às vezes, sociais. Vive. Existe uma maneira disso dar certo. Agora, tem uma coisa, gente, que não sobrevive num casamento. É a diferença de educação. É a formação da pessoa. Uma pessoa tapada não vive com uma pessoa culta. É impossível. Essa relação não funciona. Então, o que acontece? Aquela pessoa que não se preparou acha que a outra está abandonando. Que a outra está, né? Nossa, ele tem amigos que eu não consigo nem conversar com eles. Claro.
Claro. O nível, né, de educação é outro. Talvez você tenha que conversar com alguém que você consiga compreender do que está falando. Então, tá vendo como uma pessoa pode ser obsessora de outra, ainda que se amem, né? Então, às vezes eu meto a mão em cumbucas, né, cheio de escorpião, por quê? Por que eu meto a mão em cumbuca cheio de escorpiões? Simples. Porque as pessoas às vezes jogam tudo na religiosidade, né? Joga tudo pro lado do espiritual, no sentido de espíritos, no sentido sei do quê, e esquecem da vida aqui e agora. Existem os contratos de dor? Existem. Mas qual o objetivo de viver se você não eliminar esses contratos? Qual o objetivo de você viver? Você está aqui para quê? Não é? Se você acha que você está aqui para fazer o almoço, almoçar, fazer a janta, jantar, ir no banheiro, dormir e acordar, e parir filho, ora. Não é? Esse não é o objetivo da vida. Não pode ser só isso. Né? O que é que faz bem para a sua vida? Você sabe? O que faz mal para você? Você sabe? Você tem essa consciência? Né? Porque quando você não tem essa consciência, sabe quem é seu pior obsessor? Você. Porque nós só permitimos que outros seres se tornem os nossos obsessores quando nós também somos, né, o nosso próprio obsessor. Quando eu sou o meu obsessor, eu aceito que qualquer pessoa em volta de mim se torne um obsessor. Não é? Então, mais uma coisinha para a gente pensar. O que eu tento fazer com vocês, gente, e é o que eu faço comigo, eu sempre me pergunto qual é a minha parcela, não de culpa, que eu não creio em culpa, mas qual é a minha parcela de responsabilidade naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou experimentando. Qual é a minha parcela? Qual é a minha fatia dessa responsabilidade? Quando eu descobri que eu só posso ter o que eu creio merecer. Quando eu entendi, né? Por isso eu uso esse anel de escorpião, já falei sobre isso com vocês. Eu uso esse anel de escorpião exatamente para isso. O escorpião, ele é a única coisa que pode realmente fazer mal para ele, quando ele percebe que vai ser atacado, ele se ferroa, ele se mata. Então isso aqui é para eu entender que eu sou a única pessoa que pode fazer mal para mim. Só eu posso fazer mal para mim mesmo. Ninguém pode me fazer nada. Porque ninguém faz nada para ninguém. Tu não faz para si mesmo. Você não faz o bem, você não faz o mal a ninguém. Você faz para você mesmo. Então, quando eu permito que alguém se torne meu obsessor, quando eu permito que alguém possa, né, interferir na minha vida a ponto de eu não fazer o que eu quero, de eu não viver como eu quero, de eu não experimentar o que eu quero, de eu não crescer como eu quero, fazer as coisas que eu quero, então eu sou meu pior obsessor. Eu sou meu pior obsessor. Então, se você hoje tem 20, 30, 40 anos, se você se sente na condição de alguém que sofreu obsessão familiar, você tem essa consciência agora. Então, a partir desse momento, você é seu obsessor. Tá? Meninos hoje com 15 anos, né, Rafael, já entendem isso. Sabe como é que é? A gente deve ouvir pai e mãe, sim. Mas a gente não deve também viver em função do que pai e mãe falam. Não é? Se você tem 30 anos de idade, está na hora de você cuidar da sua vida. Você tem 21, 22 anos de idade, está passado a hora de você cuidar da tua vida. Certo? Os pais, eles têm como orientar, devem orientar, sempre. Né? Eu não tenho filhos, eu oriento filhos dos outros. A gente orienta. Mas a gente não
não pode colocar na condição de dono de nenhuma verdade. Não faça isso. Faça aquilo. Oi? Não. Né? Isso é obsessão. Tá? Eu amo tanto esta pessoa que eu tenho vontade até de matar quando penso que eu vou ficar sem essa pessoa. Não ama nada. Você é só um obsessor, uma obsessora. Tá? Eu não aguento viver sem esta pessoa. Olha o obsessor aí. Né? Tão familiar. Tem nada mais familiar do que a gente, né? Gente, eu consigo ver coisas de pessoas que são obsessoras até dos seus bichinhos de estimação. Vocês já viram que às vezes vocês estão andando na rua, tem uma pessoa com o cachorrinho tá todo feliz, todo alegrinho, fica batendo uma patinha assim do lado da outra, vai se marchando, ele tá feliz. Ele olha pro dono, o dono, ninguém é dono de nada, né? Olha ali pro guardião, pra guardiã, não é isso? Tá lá, ele tá sorrindo pra pessoa. Outra hora você olha pra alguns que o bichinho tá andando triste. Tá andando, sabe, sem graça, andando aquela coisa meio amarrada, meio... Por quê? Porque as pessoas conseguem sugar, através da obsessão, até os bichinhos de estimação dentro de casa, até os pets. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em obsessão. Não é isso? E nós estamos com tempo ainda, Rafael, como é que tá aí o tempo? 2 minutos. Né? Então a gente gostaria de deixar, né, hoje, para vocês, nesse dia de gravação, né, essa reflexão. Será que eu sou obsessor de alguém? Né? Será que alguém está na condição de um obsessor familiar? Como eu estou lidando com meus filhos? Né? Será que eu não botei dentro de uma casca de ovo de novo? Será que eu não engoli meus filhos depois que eu pari, né? Porque a mãe entende isso, né? A mãe às vezes pare e depois ela engole, né? Ela faz igual a jacaroa, igual a sucuri, né? Ela choca os ovos e depois engole. Né? Faz os dois processos. Choca e depois pare. Né? Será que... Como eu estou lidando com meus filhos? Né? Eu, pai, como eu estou lidando com meus filhos? Não é isso? Eu, pai, será que eu estou interferindo demais na vida da minha filha? Ou de menos, também tem isso? Né? Mas será que eu estou interferindo demais? Será que eu estou escolhendo com quem minha filha vai ter amizade, com quem não vai ter amizade? Será que eu estou segurando demais? Né? Será que eu, como religioso, eu tenho pavor desse nome, mas enfim, será que eu, como religioso, não estou sendo o obsessor de todos os meus fiéis? Alguma coisa mais familiar do que um sacerdote? Eu conheço sacerdotes dentro da espiritualidade que sabe até quantas prestações o filho fez para comprar o carro. Sabe de tudo. Sabe de tudo. Controla a vida do filho, controla a vida da mulher do filho, né? Dos filhos do filho dele, dos filhos biológicos do filho de santo dele. Conheço, sim. Controla a vida total. Se isso não for obsessão, é o quê, Rafael? Pois é. Se isso não for obsessão, é o quê? Né? Isso acontece dentro das igrejas cristãs também. Né? Porque se eu controlo o jeito de você pensar, eu estou fazendo o quê? O que é isso também? É uma obsessão. Eu sou obcecado por aquilo que eu acredito, né? Por aquilo que eu creio, e vou fazer você engolir. Eu vou ser o seu obsessor também. Porque eu sou meu obsessor. Imagina o que eu posso fazer com você. Né? O princípio antigo: se eu não me amo, eu não te amo. Se eu me agrido, eu te agrido. Simples assim. Então fica essa reflexão para hoje, né? Sim. Sobre obsessão familiar. Uhum. E entendam que
o que você chama de amor pode ser simplesmente uma corda, pode ser uma algema, pode ser uma gaiola. Quando se ama, a gente faz um ninho, nunca uma gaiola. Quando a gente ama, a gente oferece a mão, não a algema. A coisa mais gostosa é a gente voltar para o lugar que a gente queira voltar. A gente poder ir e voltar. É isso que a gente tem de melhor nessa vida. Pensem nisso, papai, mamãe, filhos, né? E quando a gente fala em voltar, não é voltar para casa de pai e mãe, não para dar trabalho para a mãe depois de velha, não. Tá? Ou despesa para pai aposentado. Cria vergonha na cara, né? Assuma sua responsabilidade. Tô julgando? Tô, me processa. Mas eu tenho horror de gente que vive às custas de pai e mãe. Eu tenho horror. Tá? Do momento que você é adulto, você estudou, fez a sua obrigação, se você não fez também, né, querido? Carregue a sua responsabilidade. Né? Então, sabe, deixe, né? Deixe de aproveitar desses pais, né? Deixem se eles erraram, ok, o normal, a gente erra e acerta, né? Agora a gente não vai continuar errando, né? A gente não precisa persistir no erro deles também, tá certo? A vida é sobre evoluir, a vida é sobre aprender. Então eu acho que dito isso, um beijo no coração de cada um de vocês, que a luz esteja cada um de forma especial, hoje e sempre. Gratidão, Rafinha. Gratidão, querido. Amanhã estou com vocês ao vivo. Deixa um like, gente. A gente já sabe qual é o assunto de amanhã? Súcubos e íncubos. Como é que é? Súcubos e íncubos. Então estejam preparados, porque aí o bicho vai pegar mesmo. Que bate tá? também com os assuntos de que a Que gente bate, tá, a gente está de seguindo esse abduções. assunto de abduções, de obsessores. A gente está seguindo esse assunto, né? Hoje, só para não deixar vocês, né, sem o Bom Dia com o Ivan Martins, então eu peguei leve, um assunto mais leve. Mas não esqueçam de deixar um like, tá? É muito importante que vocês deixem um like. Então, mais uma vez, gratidão, Rafinha. Gratidão a cada um de vocês. Que a luz esteja com cada um de forma especial hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Até amanhã, gente. Ao vivo amanhã, hein?